Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos. A maçonaria é uma perda de tempo. Por irmão Leonzel diz. Começar repetindo essa afirmação categórica. Caro leitor, a maçonaria é uma perda de tempo. Mas espere um momento antes de pressionar a tecla Delete. Antes de fazer isso, convido você a considerar o significado do que acabei de escrever. O que significa perder tempo? À primeira vista, parece ser uma proposição simples. O que você acha? Para não estender este pequeno ensaio, proponho uma definição possível. Desperdiçar tempo é gastá-lo fazendo algo inútil ou não fazendo nada. Em outras palavras, matando o tempo. William James, o psicólogo, disse que matar tempo não é assassinato, mas um suicídio. Voltando à definição que acabei de propor, evidentemente a segunda possibilidade não se aplica a nós. Estamos fazendo alguma coisa, embora não tenha certeza do que, mas não estamos acumulando poeira. A primeira possibilidade, então, é a única aplicável a nós. Estamos fazendo algo inútil. Mas então surge outra pergunta. O que significa inútil? Ou, em outras palavras, quando uma atividade é útil? Aqui estamos entrando no campo minado da filosofia. Mas não tema, não seguirei o conselho de Bertrand Russell, que escreveu que, para um filósofo, ser inteligível é suicídio. Mencionei o suicídio e, como não incentivamos a autoimolação, devemos tentar decidir imediatamente o que é útil e, para começar, vamos dar uma olhada na doutrina que considera a utilidade como base de toda a filosofia, utilitarismo. Vamos ver o que um dicionário de filosofia diz sobre utilitarismo. O utilitarismo é a doutrina que mantém a primazia do valor da utilidade acima de todos os outros valores, ou que sustenta que apenas esse é um valor adequado. Ou seja, não há nada valioso se não for útil. Mais tarde, o dicionário explica que, basicamente, o utilitarismo sustenta que tudo na natureza é vantajoso ou prejudicial. O filósofo inglês Jeremy Bentham deu uma cambalhota ágil e substituiu pleasure for utility. Ou seja, útil é o que nos dá prazer ou impede a dor. Seu seguidor John Stuart Mill, outro inglês, talvez o mais famoso do campo utilitarista, sustenta que há vários graus de prazer e chega à conclusão de que os prazeres intelectuais e afetivos são superiores aos físicos. O prazer de ouvir boa música, ou encontrar a resposta para um problema, ele diz, é maior do que o de comer uma iguaria, ou levar para a cama uma jovem. Não vou continuar essa linha de pensamento, mas acredito que Mill escreveu isso quando tinha 55 anos, que em sua época era avançada, quando aventuras amorosas talvez excedessem sua capacidade. Tudo isso é bastante abstrato. Vamos voltar à Terra. Quando dizemos que algo é útil para nós, significa que ganhamos algo com isso. O lucro pode ser material, como ganhar mais, por exemplo, ou tomar um remédio para melhorar, ou pode ser imaterial, como ter bons amigos. A partir dessa perspectiva, vejamos se é útil chegar à loja, sentando-se para ouvir uma palestra, realizar uma cerimônia, colocar algumas moedas na sacola da caridade, comer uma refeição menos que sumptuosa e voltar para casa. Onde está o lucro em tudo isso? Na loja, não ganhamos dinheiro, negociamos ou nos beneficiamos uns dos outros e, ouso dizer, sentar-se algumas horas em cadeiras duras não proporciona grande prazer. Não seria mais agradável permanecer confortavelmente sentado na poltrona em frente à TV ou ao computador, tomar uma bebida, ouvir boa música, ler uma história de detetive ou algo mais sério? Isso, sem dúvida, seria agradável, isto é, útil. No entanto, acho que começamos a discernir sinais de que nem tudo está perdido. Deixe-nos ver. Qual é o objetivo declarado da nossa instituição?
A maçonaria, dizemos, finge pegar homens bons e torná-los melhores, e através deles melhorar a sociedade humana para alcançar o ideal de uma humanidade sábia, ilustrada e tolerante, onde a fraternidade se torna o vínculo universal entre todos os seres humanos. Esses objetivos são úteis. Devemos assumir que eles são, mesmo que inatingíveis em um determinado momento e em um determinado ambiente. Aqui, voltemos ao assunto do utilitarismo. Não há dúvida de que ódio, guerra, conflitos, terrorismo não podem dar prazer. Somente mentes doentes podem encontrar satisfação em assassinar crianças. Pessoas normais não se divertem com a dor dos outros. Consequentemente, tudo o que leva a suavizar os pontos difíceis entre as pessoas, isto é, aumentar a fraternidade, deve ser positivo e útil. Estou contradizendo minha afirmação inicial. Perigoso. Mas vamos seguir em frente. Vamos examinar algumas outras atividades da vida diária. Por exemplo, é útil ir ao estádio para assistir a uma partida de futebol. Não apenas não nos dá lucro material, não ganhamos nada, mas, pelo contrário, temos o pagamento do ingresso. Qual é o lucro nisso? Algo imaterial, o prazer de ver nossa equipe vencer, ou a oportunidade de mandar a outra para o inferno, se vencer. Lembre-se que quando vencemos, é porque merecemos, mas se o outro lado vencer, foi pura sorte. Vamos ver outras atividades. Lendo um bom livro ou assistindo televisão, até que ponto é útil? Devemos concluir, apenas na medida em que eles nos dão prazer, satisfação, o que significa que estamos confirmando a proposição de Bentham que mencionei anteriormente. Mas, se é assim, existem várias atividades comparáveis, como ir ao cinema, ao teatro, à ópera, a um concerto, às compras, à igreja ou, finalmente, ao cemitério. Alguém disse que ele compareceu aos funerais de todos os seus amigos. Caso contrário, eles não iriam procurar o dele. Em todas essas ocasiões que acabei de mencionar, podemos afirmar que estamos perdendo tempo, a menos que aceitemos a equivalência de iguais úteis prazerosos. No entanto, existem ações, como amarrar uma gravata, ir ao barbeiro, calçar os sapatos, que mesmo sob essa perspectiva não podem ser consideradas úteis. Não há obrigação moral de cortar o cabelo, e não acredito que isso dê prazer. No entanto, fazemos isso, perdendo tempo. Queridos irmãos, o tempo é o único bem insubstituível. E ainda assim o gastamos desperdiçando dia a dia, hora após hora e minuto a minuto. Vamos voltar para a loja. Provavelmente você já percebeu que meu argumento tem uma falha básica, uma lacuna crucial. Falo o tempo todo do ponto de vista do indivíduo e, por enquanto, ignorei o resto do mundo, a família, o ambiente humano em que vivemos, a sociedade a qual pertencemos. Ampliando o escopo, diminuindo o zoom, o problema é mais complicado. Alguns atos podem não ser úteis para o indivíduo, mas são para a comunidade. Um exemplo simples é o do soldado que arrisca sua vida para proteger o país. Não há prazer em patrulhar a fronteira ou em sentar-se dentro de um tanque, e ainda assim o fazemos, porque é útil para o país, e o país inclui nossa família e a família inclui-nos. Então, aqui temos um exemplo de algo útil que não é agradável. Voltando ao nosso alojamento, me pergunto se realizar bem uma cerimônia, uma iniciação, por exemplo, produz prazer. Eu acredito que sim. É o mesmo prazer de cumprir bem um dever, de realizar uma tarefa bem feita. É o mesmo prazer do artista que completa sua obra, o músico que se satisfaz de ter tocado perfeitamente. Mas tem mais. Lemos artigos, não isso, é claro, e aprendemos alguma coisa. Um filósofo disse que, quando a mente se esforça para incluir uma nova ideia, ela nunca volta ao seu tamanho anterior. Ampliando nosso horizonte mental, podemos tocar a borda do desconhecido. Isso é filosofia, meus irmãos. Como Bertrand Russell disse, a ciência é o que se sabe, filosofia é o que não se sabe.
Se considerarmos apenas a riqueza material, na maçonaria estamos realmente perdendo tempo, mas se lidar com a riqueza mental, ouso dizer, com a riqueza espiritual, estamos realmente ficando ricos. Rico em ideias, em amigos, em oportunidades de contribuir para o bem-estar da sociedade e o progresso de nosso país. Então, confesso que me enganei no título do meu trabalho. Talvez não tenha sido intencional. Eu chego ao fim do meu trabalho. Alguém disse que, se você não puder dizer o que queria dizer em 20 minutos, é melhor escrever um livro. A mensagem que eu queria transmitir com este artigo é muito simples. Perdemos tempo na maçonaria ou não, depende apenas de nós. Vamos todos, cada um de nós, fazer o que for necessário para que nunca sintamos que desperdiçamos nosso tempo.